Fala rapaziada, beleza? Jameson Ramos aqui com mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. E hoje, pessoal, assim como prometemos, vamos trazer um vídeo falando sobre resistores, sobre as falhas que os resistores podem causar na placa. Não esquenta não com esse claridão que está aqui, porque eu estou gravando o vídeo durante o dia, né? E é o momento que a gente tem para gravar, ficou um pouco claro aí, mas dá para entender tudo que a gente vai estar passando aqui. Vamos lá, pessoal. Resistores são componentes que são bem pequenos, né? São minúsculos, só que tem uma grande importância nos circuitos dos smartphones e em todos os outros eletrônicos que você for analisar. Então, resistores são componentes de grande importância em uma placa eletrônica. E assim como nas placas de smartphone também, né, eles podem causar diversas falhas. São componentes que muitas vezes a gente passa despercebido na análise. Muitos dos técnicos, né, acabam analisando componentes como bobina, como capacitores, né, esquecem de verificar os resistores, né, nossos pequeninos resistores que causam muitas falhas na placa. Falhas importantes que muitas vezes levam-nos a crer que essa falha está por componentes como circuitos integrados e outros componentes que a gente denomina mais importante na placa. Então, esse vídeo vai ser de grande avalia para o seu crescimento técnico, profissional, na área de manutenção, reparos em placas, né, tanto de smartphone quanto de qualquer outro eletrônico aí que você for analisar. Beleza? Componentes que podem levar uma placa a não funcionar, não ligar, ou até a placa pode ligar, mas parar determinados circuitos aleatórios. E a gente vai explicar sobre esses componentes nesse vídeo, mostrando como medir esses componentes, mostrando ele na placa e mostrando também no esquema elétrico, né, qual é a importância, analisando todo o circuito para você entender a importância desse componente no esquema elétrico. Beleza? Então, sem mais delongas, né, antes de a gente começar aqui no tema, não se esqueça de deixar o seu like, pessoal, porque dá trabalho a gente gravar esses vídeos, a gente tem que parar o que a gente está fazendo para gravar, né, para modificar às vezes algumas coisas que a gente falou de errado, alguma coisa do tipo, né, editar essas coisas todas. Eu não sou muito de editar não, mas às vezes eu paro aqui para dar uma melhorada no áudio, né, na imagem e tudo mais. Então, deixa o like aí, porque isso é muito importante, incentiva mais a gente a gravar vídeos, compartilha esse vídeo em grupos, né, que vocês fazem parte, em grupo de técnico, para ajudar outras pessoas também. E deixa o teu comentário, o que você está achando, né, desses vídeos que a gente está postando aqui no canal sobre componentes, medições. E não se esqueça de se inscrever no canal e também seguir a gente lá no Instagram. Nosso Instagram é o @gscel_systec. Beleza, galera? Então vamos lá. Pessoal, presta bem atenção aqui. Primeiro, vamos mostrar para vocês quais são os resistores. Porque tem muita gente que acompanha o nosso trabalho aqui no YouTube que está aprendendo agora, que não sabe quais são os resistores, né? E tem uma forma muito prática de a gente identificar resistores na placa. Vamos lá. Primeira coisa, os resistores eles podem ser confundidos com filtros e bobinas. Então a gente tem que saber identificar bem o resistor na placa. Então vou mostrar isso aqui, que é o princípio de tudo, né? Vamos lá. Aqui a gente tem, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar assim. Ó, a gente tem aqui, ó, diodos, certo? Que não são resistores, ó. Componentes dessa forma aqui, ó. Tem um tracinho aqui, um riscadinho aqui em cima. Esses componentes, eles são diodos, certo? Então não confunda diodos com resistores. Muita gente acaba confundindo, né, diodo com resistor. Então, alguns diodos, eles são tão pequenos que eles são confundidos com resistores. Outro componente aqui que a gente costuma se enganar muito, né, são os filtros. Esses componentes aqui, eles são pretinho, né, como um resistor, certo? Ele tem aqui a sua lateral cromada, só que eles são mais altos um pouco, mais arredondados, né, boleado aqui do lado, né? E o seu corpo aqui, ó, deixa eu ver se está mostrando aí. Deixa eu focar aqui para você ver. Ó, seu corpo aqui, ó, é preto também, certo? Então, o filtro ele vem aqui preto em cima, preto aqui na sua lateral, certo? Agora vamos pegar aqui um resistor e vamos verificar um resistor aqui na placa que a gente possa virar aqui e tá mostrando ele. Deixa eu ver aqui um resistor. Deixa eu procurar aqui. Eles têm menos, né, do que diodos,
menos do que capacitores, menos do que bobina até, mas são componentes de grande importância. E alguns são muito pequenos. Aqui um resistor, olha o tamanho do resistor, né? Olha o tamanhozinho do resistor. Qual é a diferença de um resistor para um filtro? Isso estou falando de forma estética, beleza? De forma estética, né, o resistor ele é um pouco mais achatado, ele é um pouco mais esmagado, digamos assim, certo? Do que um outro componente, né, como um diodo e como um filtro, certo? E a sua lateral, pessoal, aqui ó, do lado do resistor é branco, certo? Vou pegar aqui um resistor que eu possa virar a placa aqui para a gente ver, certo? Deixa eu pegar um resistor aqui que eu possa virar aqui. Ó, aqui tem um resistor. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui eu vejo aqui. Ó, aqui no resistor, na lateral do resistor, aqui ó, é branco, certo? Então, ó, tá vendo o resistor? Isso aqui é um resistor, isso aqui é um resistor, certo? Isso aqui já são capacitores, né? E aqui são resistores também. Perceba que na parte de cima aqui, ó, do resistor, ela é preta, ele é um pouco mais achatado, como eu falei para vocês, ó. E na sua lateral aqui, ó, ele é branco, certo? Então esses são os resistores. Se você pegar um componente e tiver dúvida de identificá-lo, observe na lateral dele, né? Na grande maioria aí, 90%, ele vai ser branco aqui, ó, nessa lateral, ok? Então é dessa forma que a gente consegue encontrar um resistor, né, de forma visual. Beleza, pessoal? Então, resistores SMD, certo? Que são esse tipo de resistores que a gente consegue soldar, né, na superfície da placa, tem esse tipo de aspecto aqui, né? Ele é pretinho na parte de cima, um pouco mais achatado e a sua lateral branca, ok? Esse é o primeiro ponto. Agora vamos para outro ponto, que é o ponto da diferença do que um resistor ele pode causar na placa do smartphone. Perceba, a gente tem resistores próximos à CPU, certo? A gente tem resistores próximos à CPU, aqui a Qualcomm MSM 8916, certo? A gente tem resistores aqui, ó, né, próximo à nossa memória. A gente tem resistores próximo, né, a IFSP-MIC, né? No setor de radiofrequência a gente não costuma ver muitos resistores, são mais bobinas, capacitores, ok? Mas podemos sim encontrar alguns resistores em malhas de alimentação. Mas enfim, aqui também, próximo ao Power Manage, a gente também encontra, né, alguns resistores, né, próximo aqui ao circuito do PMIC, certo? E em vários outros circuitos da placa, né, como circuito de imagem, como circuito de áudio, como circuito, né, de qualquer outro circuito, tipo de carregamento, né, circuito de alimentação de malhas como BAT-TERM, BAT-ID, né, ou BAT-ID, também tem esses componentes. E o que esses componentes podem causar na placa? Vamos lá. Primeira coisa, primeira pergunta um resistor, ele pode causar um curto-circuito na placa? Primeiro eu vou falar sobre as falhas que um resistor ele pode causar, certo? Deixa eu mostrar aqui no esquema elétrico o resistor. Vamos lá, vamos pegar aqui um resistor. Pronto, aqui temos um resistor, certo? Aqui temos um resistor. Esse resistor está ligado nessa malha VRF XO THM, certo? Que seria temperatura, né? Term. Esse resistor aqui, a função dele é se opor à passagem da corrente da tensão, certo? Ele faz com que haja uma queda de tensão ou uma queda de corrente para um outro lado do circuito. Então a importância de um resistor é justamente fazer isso. Algumas malhas de habilitação, de reset, né, que são malhas que são malhas digitais, por exemplo, muitas delas elas têm o resistor ligados a ela, justamente para não passar, né, uma tensão e uma corrente alta para um outro lado do circuito. Ok, pessoal? Então a função do resistor é resistir à passagem da tensão, resistir à passagem da corrente. Então essa é a função de um resistor, nada mais do que isso. E a sua resistência pode aumentar dependendo da necessidade do circuito.
Então você pode pegar resistores de 1K, de 100K, de 1 mega, de 1 ohms, né? 1 ohms não, 100 ohms, não é ohms não, beleza pessoal? São ohms, que é a unidade de medida do resistor, da resistência, ok? Então aqui, ó, por exemplo, a gente tem, né, algumas malhas. Eu vou falar sobre alguns circuitos aqui para você ver. Temos algumas malhas aqui de 1.8 volts e temos vários resistores aqui ligados, né? Alguns tem aqui como open. Open nada mais é do que um resistor que não vai estar aqui, certo? Então ele está open line. Vamos pegar aqui, jogar ele aqui no layout para você ver. Não, vou pegar aqui. Ele é o resistor R3019. Aí tem um open aqui, certo? Vou pegar aqui, ó, no layout e vamos postar aqui no layout. Vamos achar ele aqui. Cadê ele? Deixa eu dar um enter de novo. Tá aqui o resistor. Perceba que ele está em verde, né? Verde são componentes DUMI, componentes que não tem na placa. Então por isso que ele está open aqui, certo? Então quando você vê um componente embaixo tem um open, é porque só vai ter os contatos dele na placa e não vai estar presente na placa. Aqui temos um resistor de 4.7K ohms, né? K se representa 1000, então temos um resistor aqui de 4.700 ohms, certo? Então dessa forma que a gente lê, né, na placa a resistência desse componente. E vamos lá, vamos pegar aqui, por exemplo, aqui no layout, e vamos aqui no conector de carga dessa placa. Isso aqui é uma placa de um J5, né, que eu estou utilizando aqui como exemplo. Então vou pegar aqui, ó, essa placa, certo? Essa parte da placa, que é a parte de carregamento. Vou colocar aqui o código rápido do conector aqui no esquema elétrico. Eu quero ver o esquemático do conector USB. Então aqui, por exemplo, eu tenho, ó, nas malhas de dados e USB ID, que é uma malha de identificação, né, resistores ligados a essa malha. Esses resistores, quando eles causam falhas de resistor pode ser causada por aumento da sua resistência. O resistor, quando ele causa um defeito, ele vai aumentar a sua resistência para mais. Então ele nunca baixa a sua resistência, ele sempre aumenta para mais, impedindo, né, que a tensão e a corrente passe para o outro lado. Então ele vai tipo que bloquear a alimentação, né, correta para o outro circuito que deveria receber uma alimentação X, né, agora não está recebendo mais essa alimentação porque o resistor ele aumentou a sua resistência, logo ele bloqueou ainda mais aquela tensão e corrente, e aí não está chegando de forma harmoniosa para o outro lado do circuito, onde o outro componente que deveria receber, por exemplo, 1.8, está recebendo agora 1 volts ou menos do que isso. E aí ele não habilita, aí ele não entende, né? Aí ele não se comunica, e aí muitas vezes ele para de funcionar um determinado circuito. Um exemplo disso, por exemplo, aqui temos a bateria, né? O esquemático do conector da bateria. E aqui temos algumas malhas, certo? Temos a principal malha, que é a Batcom, a V-Batcom, né? Que é onde sai aqui os 5 volts. E nesse exemplo aqui, né, nesse aparelho J5, a gente tem uma malha de BAT-ID, onde ela é alimentada por uma tensão que vem de um LDO, né? Se eu seguir essa malha aqui, por exemplo, eu vou bater de frente aqui com um LDO aqui, ó. Esse LDO, ele é alimentado pela malha VPHPWR, ou seja, quando eu plugo a minha bateria na placa, automaticamente esse circuito integrado é alimentado e libera uma tensão de 1.8 volts na sua saída, que vai para a malha, né, de BAT-ID, aonde essa malha ela vai para o Power Manager, né? Neste caso aqui, nessa interpretação desse circuito, vai para o Power Manager, onde o Power Manager informa para a CPU que tem uma bateria plugada, certo? Em alguns outros casos, a malha de BAT-ID, por exemplo, ela é ligada aqui, ó, diretamente no conector de bateria, recebe a mesma tensão da bateria, né? Só que ela vai diretamente para a CPU. Então essa tensão da bateria não pode ir para a CPU. Se ela for direto para a CPU, 4.2 volts acaba queimando a minha CPU. CPU ela não é um componente que trabalha com tensões altas, né? Quando eu digo tensões altas, para smartphone é 3 volts, 4 volts,
5 volts. Então ela não recebe essas alimentações porque ela pode queimar, ela danifica. O que acontece muitas vezes, por exemplo, essa malha de BAT-ID, ela tem, né, quando ela sai aqui do conector, ela sai com a tensão da bateria, por exemplo, e vai diretamente para a CPU. Para que haja uma queda de tensão e essa tensão de 4 volts, 4.2 volts, ela tenha uma diminuída para 1.8 volts, se é colocado, né, se é ligado aqui na malha, um resistor de 1 mega ohms e outro resistor, né, em paralelo, justamente para fazer também uma divisão de corrente. O que acontece, pessoal? A tensão e a corrente é diminuída e chega para a nossa CPU, que identifica que temos aqui uma bateria plugada na placa. E aí, quando você pressiona o power, né, essa bateria já está sendo lida, né, pela CPU e ela faz com que haja o start normal da placa. Um exemplo de falha por esse resistor, por exemplo, de 1 mega, né, que muitos aparelhos têm essa malha de BAT-ID, que é uma identificação da bateria para a CPU, né? O que acontece? Muitas vezes temos aqui um resistor de 1 mega, né, aonde a tensão vem, a tensão VBAT vem, essa resistência, muitas vezes ela causa uma falha e o resistor ele aumenta ainda mais a resistência. O que acontece? Ao invés de passar 1.8 volts, passa aqui uma tensão de 1.2, 1 volts, 0.8 volts e a CPU, né, ela não consegue habilitar o nível lógico para entender que temos aqui uma bateria ligada à placa. Né? O que acontece? Quando você vai ligar a placa, quando você vai ligar o aparelho, apresenta uma interrogação, ou seja, cadê a bateria? A CPU está perguntando, cadê a bateria? Não tem bateria aqui. Muitos LGs, por exemplo, né, e Motorola trabalham dessa forma, onde a BAT-ID sai diretamente do conector para a nossa CPU. Eu não vou procurar aqui o esquema elétrico agora, porque pode ser que eu perca muito tempo aqui procurando qual é o aparelho que temos esse tipo de circuito. Mas são vários. Provavelmente você já deve ter pego, né? Então aqui, ó, são ligados um resistor de 1 mega ohms, né? Justamente para dar essa queda de tensão para a CPU identificar. O que acontece? Muita gente fica mexendo em componentes que não tem nada a ver, trocando em FPMIC, trocando PMIC, trocando conector, vendo se não tem algum problema aqui, né, na malha. Aí o que faz? Coloca condição reversa, pega a malha dando valor. Por que está dando valor? Porque tem um consumo de corrente, certo? Quando se tem um resistor na malha, né, e a malha ainda mesmo assim está tendo conexão com a CPU, tem um consumo de corrente. Aí você vai ver a condição reversa, muitas vezes não vai perceber que que essa condição reversa, esse valor está alterado, né, porque você muitas vezes não tem uma outra placa para estar verificando, nem tem uma referência de esquema elétrico para estar verificando condição reversa na malha, e aí você acha que está tudo bem com ela. Esquece de medir o resistor. Por isso que eu estou dizendo, pessoal, é muito importante medir a resistência da placa em determinado circuito, seja ele qual for. Tem uma falha naquele setor, se tem resistores por ali, tem que verificar os resistores também, certo? Por exemplo, se eu tenho aqui um problema onde o aparelho não está ligando, né, e está mostrando uma interrogação, né, quando eu pressiono power, qual seria o suspeito aqui? O que seria suspeito? Essa malha aqui poderia estar aberta, certo? Aqui a gente tem uma bobina de 10 microhenry, certo? Então deveria verificar a indutância ou verificar se tem continuidade nessa bobina. Primeiro ponto. E o segundo ponto, verificar a resistência, pessoal, da malha de alimentação. Por quê? Porque aqui temos 100k ohms, certo? E temos aqui uma tolerância, né, de 5%. Então ele pode ter uma tolerância, né, uma variação aí nessa resistência de 5% apenas, não mais do que isso. E aqui a gente tem o tamanho do resistor, certo? O que acontece? Muitas vezes o resistor ele aumenta a sua resistência, ele cria um problema interno aonde essa resistência aumenta para mais. E aqui você pode encontrar aqui, vamos supor, 500k, 200k ohms. E o que vai acontecer? Essa tensão de 1.8 volts, ela não vai conseguir passar livremente para a malha de BAT-ID para que o PMIC, no caso aqui, ó, se eu seguir aqui,
a gente vê que ela vem aqui para a PMU, né? Ou seja, o Power Manage, o 8916, ela vem para cá para o PMIC e através das malhas de barramento, né, a CPU consegue entender que existe uma bateria conectada aqui, porque o Power Manage faz essa informação, manda essa informação para a CPU, beleza? Então aqui, galera, a gente percebe que nessa malha aqui, ó, deixa eu voltar lá, aqui, ó, né? Se houver uma alteração nessa resistência e esse resistor aumentar ainda a sua resistência aqui, a gente vai ter uma diminuição aqui na tensão, né? Aonde não vai ser identificado, né, essa malha de BAT ID, que pode causar falhas. Por exemplo, de você tentar ligar o aparelho mostrar uma interrogação. E você mexer para um lado, mexer para o outro. Ah, deve ser a minha CPU que está com solda fria. Faz até reparo na CPU, ressolda a CPU. E o problema muitas vezes é apenas um resistor que está com falha. Peguei muitas vezes falhas assim, inclusive no canal aqui tem alguns vídeos, né, relacionados a falhas de resistores, né, tanto na parte de inicialização, quanto na parte, por exemplo, né, de touchscreen, em outros circuitos também que a gente mostrou que era falha por alteração em resistência. Beleza? Então, eu digo para vocês aqui que é um componente muito importante e deve ser sim verificado. Beleza, galera? Então, deve ser sim verificado. Por exemplo, vamos pegar esse resistor aqui de 100K, certo? E vamos fazer uma medição na placa. Eu vou pausar o vídeo, pessoal, que eu vou mudar o lado da câmera para que a gente possa, né, verificar a medição aqui desse resistor, para eu ensinar para vocês como é que mede o resistor na placa. Primeiro, né, eu vou virar o lado aqui e vou mostrar para vocês no esquema elétrico como a gente encontra o resistor, como a gente percebe, né, como a gente analisa a resistência dele, verifica aqui a porcentagem, né, de erro e tudo mais, beleza? Então é isso. Um minutinho aí, eu vou virar a câmera. Então, pessoal, já virei a câmera aqui, né? Como vocês podem ver aqui na parte de cima, né, da nossa tela, eu estou aqui com o meu multímetro. Então, para a gente medir resistência, a gente primeiro tem que colocar aqui, ó, na escala onde tem esse tipo um cadeadozinho aqui, ó. Certo? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ó, tá vendo? A gente tem tipo esse tipo como se fosse um cadeadozinho, né? Aqui é branco, ó. Aqui, ó, como se fosse uma soleira de cavalo, né? Aquele negócio de cavalo que bota no pé do cavalo. Pronto, é isso mesmo, né? Então a gente coloca o multímetro aqui. No caso, se você tiver com o multímetro manual, você tem que colocar na escala mais aproximada, certo? Se você for medir, por exemplo, um resistor no caso a gente vai medir um resistor de 100K, né? Você pode colocar aí na escala, por exemplo, de 20K ohms, certo? Se o seu multímetro for manual. Então você bota em 20K ohms e aí a gente vai... Não, 20 não, né? 20 não vai pegar 100K, né? Porque ele vai medir até 20K. Então você teria que colocar na escala de 200K ohms para você conseguir essa resistência aí, conseguir medir. No meu caso aqui, o meu multímetro é um multímetro automático, né? Então eu só coloco aqui na escala de resistência e ele já consegue fazer a leitura aí. Vamos lá, pessoal. O que eu vou fazer aqui, mostrar para vocês, né? Como é que a gente verifica? Eu estou com um problema na placa, digamos que eu estou aqui com uma falha, por exemplo, de um aparelho que quando eu vou ligar ele parece uma interrogação, né? E eu já verifiquei todas as outras coisas mais básicas, não encontrei falha nenhuma. Então o que eu faço? Vou medir essa malha de BAT ID, né? Primeiramente, verificar aqui a continuidade dessa bobina, né? Pelo menos a continuidade aí deve ser verificada para ver se está tendo continuidade aqui essa malha. Se ela não está interrompida aqui pela bobina, a bobina também causa muitas falhas, né? Na grande maioria aqui são filtros que são colocados aqui. Outra coisa, verificar a resistência, né? Então vamos pegar aqui o resistor. Esse resistor, pessoal, ele vem de uma malha, né, que sai de um LDO, como eu já mostrei para vocês, e a gente vai medir. Por quê? A tensão está vindo, de repente a gente tem uma alteração aqui, logo, né, essa malha ela não vai funcionar perfeitamente e vai causar uma falha. Tudo que tem uma alteração na placa causa uma falha, beleza? Então, em caso de resistência aí, é aí que o bicho pega mesmo, porque a resistência é importantíssima para que haja um funcionamento perfeito de uma placa, ok? Então vamos lá, aqui a gente tem um resistor, o R4026, que aqui no esquemático, né,
Aqui está a simbologia do resistor, ó, sempre assim esse zigue-zaguezinho. Aqui está a simbologia do resistor, né? Aqui está o seu valor, né, da unidade que devemos medir, né? Então está aqui, ó, o seu valor do componente. Aqui está a tolerância, né, de 5% aqui de erro, né? E aqui embaixo é justamente o tamanho desse resistor, né? Ele é dado por numerações. Então vamos lá, vamos pegar aqui o R4026, vou pegar ele aqui, vou levar aqui para o layout, vou clicar aqui, postar ele no layout e vamos achar ele aqui na placa. Então ele está aqui, ó, abaixo da minha memória, certo? Então esse resistor aqui ele pode causar uma falha, né, de onde você tentar ligar a placa e ela não ligar por conta de um... Quantos aí não conseguiram resolver esse caso e muitas vezes passou despercebido por isso, né? Vamos lá, aqui vamos pegar esse resistor. Vou olhar aqui na placa onde é que ele está. Deixa eu verificar aqui logo. Deixa eu ver. Embaixo da bobina. Aqui. Embaixo da memória. Pronto, já encontrei o resistor aqui. Vamos lá. Tá aqui o resistor. Esse resistor aqui, esse componente aqui, certo? Então já localizei ele na placa, tá aqui, ó, esse amigo aqui resistor. Ele deve ter aproximadamente aí 100k ohms, né? Que seria 100 mil ohms, né? Não é ohms não, é ohms. Tem que ter esse ohms, o S, né? Vamos lá, pessoal. O resistor ele não tem polaridade, tanto você medir de um jeito aqui quanto medir do outro, você vai conseguir ter êxito na medição. Nunca medir um resistor colocando uma ponteira no terra e outra sobre o componente. Aí você vai estar medindo a resistência da malha, certo? Então aqui, ó, se eu for medir, essa malha ela tem uma resistência de... Cadê? Deixa eu medir aqui. Se eu medir assim, ó, o preto vai no GND e o positivo vai aqui no componente, por exemplo, né? A gente vai ter aqui, ó, uma resistência de aproximadamente 230 kΩ, certo? Então isso aqui, ó, você mede a resistência da malha. Nunca vá medir, né, um resistor dessa forma. O resistor deve ser medido assim, ó, nas suas polaridades, certo? Então vamos medir aqui. E o que temos aqui, pessoal? Temos aproximadamente 98,8 kΩ, né? Bem aproximado aí dos 100k, certo? Então, ó, 98k ohms, certo? Então, tem uma tolerância de 5%, né? Digamos aí de 100, 5% seria até 95 aí, estaria dando certo, né, a medição. Então, dessa forma a gente certifica de que esse componente ele está ok, né? De que não é ele que está causando a falha na placa, certo? Ó, se eu tenho aquela falha que eu falei para vocês, medir aqui o meu resistor, ó, tá dando ok. Agora, se eu for medir aqui meu resistor e ele, por exemplo, ao invés de dar 100 ohms, quer dizer, 100 kΩ, né? Ele tivesse me dando aqui 150 kΩ, 200 kΩ, 300 kΩ, eu teria uma resistência alterada, logo a tensão e a corrente não estaria passando correta para o circuito, né? Entender o funcionamento, e aí o que é que acontece? Dá um BO e muita gente acaba quebrando a cabeça com um monte de outras coisas. Agora vamos lá, temos outro resistor nessa malha, né? Estamos aqui, ó, alimentação na MAT ID, só que ela vai para quem? Para a PMIC. Antes dela entrar no PMIC, a gente tem um resistor de 1k ohms, né? Ou seja, 1000 ohms. Essa resistência também tem que estar ok, porque senão dá problema. E muita gente acaba não analisando, e acaba errando, e acaba não consertando, né? Por isso que eu sempre digo para vocês que é importante análise, 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 análise. Quer aprender sobre análise? Adquira o nosso treinamento completo, o link está na descrição do vídeo, certo? Não é gasto, é investimento. É para você crescer em conhecimento, é para que você consiga, né, resolver os seus problemas na bancada e com isso ter mais lucro, ter mais condições financeiras para investir ainda mais no seu laboratório, beleza? Vamos lá, resistor 4025, vamos pegar ele aqui, vamos medir, e tá aqui, ó,
esse resistorzinho, né? Vamos lá. Cadê? Ó. Esse resistor aqui, ó. Eu estava falando aqui e vocês não viram, né? Ó, malha de Bat ID, ó, ela tem aqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui. Cadê? Ó, ela vem também para o IFPMIC, certo? Temos outra resistência que é Open, né? Ou seja, aqui não tem esse resistor, certo? E aqui praticamente ele não está vindo para essa malha, né? Certo? É só iria, né? O engenheiro iria colocar para cá, resolveu não colocar e aí deixou sem, certo? E aí já botou o caminho para o lado do Power Manager. Então aqui no Power Manager a gente tem Bat ID que está entrando aqui no Power Manager, temos outra resistência de 1K ohms, certo? Que seria 1000 ohms. Então a gente tem aqui o resistor de 40, 25, vou pegar ele aqui. Vamos verificar, ó, ele fica bem aqui na placa, né? Então tem que ter aí em torno de 1000 ohms, né? Que seria 1K. Vamos encontrar ele aqui na placa. Onde ele está? Deixa eu diminuir aqui, deixa eu ver aqui direitinho. Ó, esse resistor aqui, ó, abaixo desse aqui, ó, certo? Então a gente tem esse resistor. Abaixo dele a gente tem outro, aqui a gente percebe, ó, que tem uma linha ligada, né? Tem uma linha ligada a ele, que é justamente a linha, né, que está indo para o Power Manager. Então aqui deve ter em torno de 100K ohms. Olha lá, ó. 1 kilo ohms, né? 100K não, 1 kilo ohms. Então tá dando certo aqui a medição, ó, né? Seria 1K ohms. Então temos lá 1K ohms batido, certinho, perfeito, né? Então dessa forma a gente certifica, galera, de que tudo está perfeito nesse circuito. E que o nosso problema não é por conta de resistência, certo? E aí a gente tem outros componentes também na malha que devem ser verificados em outras escalas, né? Que tudo isso a gente ensina no nosso treinamento. Como medir, como ter toda o domínio, né, na hora de você medir e encontrar a falha, porque a gente trabalha com a perícia, nós somos peritos, né? Então estamos periciando uma falha, tentando encontrar a causa daquele problema. Então tudo deve ser verificado. Não podemos deixar passar em branco nada, né? Tudo que tem naquele circuito deve ser verificado, deve ser analisado, comprovado, né? E aí a gente consegue encontrar todas as falhas. Beleza, galera? Então a gente vai finalizar o vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like aqui, né? A gente vai trazer também alguns vídeos aí que vai ser só para membros em relação a componentes eletrônicos, né? Então se você está gostando aí, ou adquira o nosso treinamento, ou clica aqui e seja membro do nosso canal, que a gente vai voltar com tudo aí, colocando vários vídeos para membros aí acerca de componentes, né, análise e tudo mais. Beleza, galera? Um abraço, tamo junto, é nóis, valeu, até o próximo vídeo. E deixa aqui no comentário aqui qual é o próximo componente que você quer ouvir falar. Beleza? Valeu!